Fala galera, tudo bem com vocês? Nick aqui. Hoje vamos falar um pouco sobre o jejum, a questão do jejum intermitente, que vem sendo muito falada aí. Eu quero esclarecer muitas coisas para vocês, apontar os pontos negativos, os positivos, também apontar para onde está indo os estudos científicos em relação ao jejum. Então, antes de tudo, eu peço para vocês já deixarem o like, se inscreve para vocês não perderem nenhum vídeo como esse. Então, vamos lá. O que é o jejum, primeiramente? Eu acho bem bacana deixar isso bem claro para vocês, que é a privação de alimento, de calorias, durante um certo período de tempo, tá? E quais são os mecanismos básicos? Só vou falar o básico. O nosso corpo precisa de sangue, glicose para se manter vivo, e quando a gente acaba esse estoque de glicose, acaba a glicose no fígado, o nosso corpo começa a acontecer várias reações metabólicas que fazem com que a gente tenha abastecimento dessa energia. Então é aí que ele entra com os possíveis benefícios dele, beleza? Então, da onde começou, para que serve, onde era utilizado o jejum antigamente ou como começou? O jejum, ele vai ter uma história aí religiosa, um fundamento religioso. E não só isso, hoje em dia ele é tratado também na prática, na terapia medicinal, para fazer uma pré-cirurgia, um pré-operatório, beleza? Mas hoje também, com as redes sociais e diferentes tipos de dieta, vem se disseminando aí muito essa questão sobre o jejum e usar no dia a dia de pessoas que são normais, que não são religiosas ou que não vão fazer um tratamento aí médico. Então, basicamente é isso. Agora eu vou falar um pouco mais do que os pontos positivos alegam, do que os pontos negativos alegam. Então, eu vou deixar bem claro aqui, a gente vai focar mais no jejum da parte do emagrecimento, beleza? E da saúde em geral. Agora, eu vou falar brevemente aqui da parte que o cara quer aumentar o ganho de massa muscular, quer aumentar a sua performance nos treinos, independentemente do esporte, seja futebol, musculação, corrida. Então, o jejum, vamos dizer aqui, para ganho de músculo, para performance, ele é ruim, ele é prejudicial à sua performance, ele é prejudicial ao ganho de massa muscular, tá? Então eu não vou entrar nesse mérito aqui, vamos falar sobre a questão polêmica, que é sobre emagrecimento, saúde, beleza, galera? Espero que fique bem claro isso. Porque nessa parte, galera, de hipertrofia e performance, o jejum é claramente, fisiologicamente ruim, porque ele diminui seu estoque de carboidrato, diminuindo sua força, aumentando sua percepção à fadiga. Então, e outra, a gente provavelmente não vai conseguir comer as calorias adequadas, as proteínas adequadas para construir massa muscular. Então vamos falar apenas dessa parte de emagrecimento, saúde, o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim, o que está mostrando, o que a ciência mostra. Eu vou falar do final também as posições de algumas instituições importantes, que é o Conselho Federal de Nutrição, que é a Associação Brasileira de Nutrição, mas vamos começar aqui com os possíveis benefícios do jejum. Muitas pessoas têm tido resultados relevantes com o jejum, porque ele sim vai funcionar como uma estratégia de redução de alimentação, a gente vai comer menos, não tem como. E existem vários tipos de jejum que as pessoas fazem, existem o de 8, 16, um dia come, um dia não, entre outros, mas eles são os mais comuns. Normalmente o pessoal corta café da manhã e a janta, e de resto do dia come. O jejum pode ser muito interessante para pessoas que não conseguem muito bem se adaptar a dietas hipocalóricas, com baixa ingestão, comendo de pouco em pouco, de 3 em 3 horas, não tem uma aderência tão boa. Agora com jejum, pode sim ter uma aderência um pouco melhor, pessoas saudáveis, sem problemas psicológicos ou transtornos alimentares, é muito importante ressaltar isso. E então essa dieta, esse estilo de dieta pode proporcionar aí uma adesão maior, porque é mais prático realmente, galera, ficar comendo de 3 em 3 horas, ficar preparando comida, lavando louça, é desgastante, não é bacana para quem trabalha, estuda, para quem não tem o tempo mesmo para fazer isso. Então, o jejum pode ser uma alternativa
para você aderir a uma dieta, a um estilo alimentar, beleza? Agora, existem diversos outros benefícios que eu vou falar aqui rapidamente, que são: diminui a inflamação corporal, aumenta a capacidade cognitiva e diminui o LDL, que é o colesterol ruim. Desses três que eu acabei de falar, nenhum deles é provado assim, nenhum deles tem claro se realmente funciona, mas quem normalmente faz jejum, o motivo, relatam esses benefícios, tá? Mas isso não é certeza, galera. Pode ser só uma questão de interpretação realmente dos resultados, mas isso eu vou tratar mais para o final. Agora vamos falar um pouco dos riscos de jejum, os problemas de fazer jejum. O jejum é uma privação da alimentação, como eu havia dito no começo, então isso não vai ser bacana para quem já teve transtorno alimentar. O que é isso? Algum episódio traumático como bulimia, alguma depressão, esse tipo de transtorno psicológico, tá? Então o jejum pode piorar esses quadros. Então, para você que tem ou passou por algum quadro do tipo, esquece, não é interessante para você. Outro ponto muito negativo do jejum é que você talvez não consiga ingerir as quantidades de nutrientes adequadas, tá? Como fibras, vitaminas hidrossolúveis, como vitamina C e vitaminas do complexo B, porque a gente acaba normalmente no jejum cortando o café da manhã, que é uma das refeições mais importantes que a gente tem. E nesse processo de cortar a gente acaba deixando de lado alguns nutrientes, então isso é prejudicial para o nosso corpo. E principalmente se você não conseguir comer muito durante o timing que você tem para comer no jejum, também não é interessante. Outra coisa que eu tenho para falar é que o jejum ele não se mostrou mais eficiente em um processo de emagrecimento do que uma dieta normal, balanceada, obviamente, e hipocalórica, tá? Então, não é superior, beleza? Então, você não consegue emagrecer mais no jejum. E outra coisa do jejum é que na prática de exercício físico, ele não emagrece mais, tá? Do que um cardio normal, bem alimentado com carboidrato. E também existem estudos que, ao contrário, o jejum pode aumentar o LDL. Também, resultados muito controversos, não é para levarem isso a sério, é mais uma interpretação, outra interpretação dos estudos. Então agora aqui eu vou falar basicamente sobre essa questão dos estudos, o que eu estou falando tanto sobre isso. Então o que é, galera? Quando eu falo dos estudos, primeiro, não existe coisa certa e errada. O estudo não é porque um estudo mostrou isso que está certo, que outra está errada. Vocês têm que ler bastante e tentar chegar na sua própria resposta, na sua própria interpretação. Claro que existe um consenso da maioria, isso sim. Mas quando a gente fala de jejum, estudo, é muito difícil a gente ter uma coisa concreta, porque os resultados são muito a curto prazo. Nos estudos, não conseguem sustentar um estudo com jejum a longo prazo, porque o pessoal não consegue fazer o jejum a longo prazo em estudos, tá? Ah, Nick, então como que os muçulmanos fazem jejum prolongado, fazem a vida toda? Porque isso tem uma motivação religiosa, tem uma fé. É diferente de um estudo que o dono do estudo chega lá e fala: fica de jejum 3 meses. O cara não vai ficar. Então, basicamente é isso. Os estudos não são tão concretos. Os estudos não são concretos e não são tão a longo prazo, então a gente não tem tanta certeza. E agora eu vou falar da posição desse CFN, Conselho Federal de Nutrição, e ASBRAN, que é Associação Brasileira de Nutrição. Como que eles se posicionam? Eles se posicionam, não falam nem que é bom, nem que é ruim. O que eles falam? Ainda os estudos são inconclusivos. Os dados ainda não sustentam uma recomendação de um jejum para algum paciente. Então, não é recomendável, tá? São instituições realmente importantes, relevantes, então elas têm que ser ouvidas sim. Mas, Nick, eu gostei do jejum, o jejum é pra minha vida, ele mudou minha vida. Ótimo, tá? Então eu vou falar aqui de algumas características. O que você pode consumir no jejum, basicamente? Como eu falei também no início, o jejum você evita, se priva dos alimentos. Então, só pode consumir água? Água pode. Ah, eu vi que fulano consome também café com óleo de coco. Pode? Não, galera. Café com óleo de coco, o óleo de coco em si tem muita gordura saturada, muita mesmo, então tem uma quantidade de caloria elevada. Isso tem o potencial de quebrar o jejum aí. Então água pode sim, show de bola. Chá,
sem açúcar também pode, sem problemas. Então, essas são questões que você pode estar para ajudar a você a segurar a fome. Mas também, está sofrendo muito com a fome, talvez o jejum não seja a maneira mais adequada para você. E se você está sentindo dor de cabeça, uma pressão baixa, galera, corta o jejum. Se vê que está fazendo mal para sua saúde, está com algum sintoma, já corta, porque isso não é interessante. Então esse foi meu recado, bem básico, para quem quer emagrecer e em relação à saúde também, sobre o jejum, sobre a musculação, o ganho de massa muscular e performance. Então, o jejum não é bom, é prejudicial, isso é verdade. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Se você é a favor ou contra o jejum, não gostou de alguma coisa que eu falei, não dá hate, galera, tá? Eu só quis trazer o máximo de informações que eu consegui para vocês. Então, se puder também contribuir, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo desse tipo. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês e abraço!